Voltamos com a Atitude Negócios, eu continuo aqui conversando com o Dr. Marcelo Guedes, que é médico ginecologista e obstetra. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre gestação de risco. Dr. Marcelo, qual o principal sinal que a mulher deve se atentar, né? O que pode ser o indicativo de gestação de risco? Então, quando a gente fala em gestação de risco, as patologias mais comuns, é importante a realização do pré-natal de forma adequada, as consultas periódicas, para a gente descartar diabetes gestacional, hipertensão na gravidez. É importante a realização de exames como a ultrassonografia para a gente averiguar encurtamento do canal de parto, a implantação placentária, mas na verdade assim, sintoma especificamente, às vezes a paciente pode não ter um sintoma e ela está numa gravidez de alto risco, então é interessante ela fazer o acompanhamento e conversar sempre com o médico, à medida que os exames são solicitados, aí o médico vai saber rastrear se é uma gestação de baixo risco ou alto risco. E a gente falou sobre quantos meses a mulher deve parar de trabalhar, né? Por segurança. Tem algum sinal assim específico? Porque às vezes ela pode estar bem e tem algum sintoma específico que pode determinar que ela realmente não, agora preciso parar um pouquinho e descansar. Na verdade assim, por exemplo, os sangramentos vaginais que podem ocorrer de forma espontânea após o esforço físico seria um indicativo e as dores. É importante a gente saber que no transcorrer da gestação, à medida que ela avança para o final, o útero reage à movimentação do bebê e contrai de forma irregular, as contrações de acomodação fetal. Mas se as contrações elas ocorrem de uma forma muito frequente e de intensidade maior, de repente pode ser um indicativo de risco de parto antecipado, de parto prematuro. Que acaba tendo que antecipar, né? Muitas mulheres acabam até prolongando o tempo de trabalho, como a gente conversou agora há pouco aí atrás das câmeras, né? Porque não querem se afastar, não querem passar por uma perícia médica no INSS. O senhor me explicou que recentemente essa lei teve uma mudança, né? Como que funciona isso? Quanto tempo a mulher pode ficar afastada? Então, de março a julho, uma medida provisória do Ministério do Trabalho tinha alterado o período que a responsabilidade do pagamento era do empregador, de 15 para 30 dias. Isso funcionou de março a julho. Agora, de julho para cá, voltou ao que era antes. Então, era uma medida provisória, agora é uma medida de lei. Até 15 dias o responsável pelo pagamento é o empregador, após os 15 dias é o perito do INSS que vai avaliar o caso e afastar mediante a avaliação dele. Então isso mudou, realmente, se passar dos 15 dias a mulher tem que entrar pela Previdência. Pela Previdência Social. Então isso é muito importante as mulheres ficarem atentas, porque fora a sua licença maternidade, durante os 9 meses de gestação, tem esse período aí que pode ter a licença. Eventualmente, né? No transcorrer da gestação, ela tiver algum problema que necessite afastamento, até 15 dias o responsável é o empregador, ela não precisa da entrada na perícia médica pela Previdência Social. Outra coisa que preocupa muitas mulheres é a escolha do tipo de parto, né? Tem se falado muito no parto humanizado. Na sua opinião, isso vai variar de mulher para mulher, de acordo com a idade, com alguma doença pré-existente? Ou essa escolha tem que vir mesmo de uma conversa com o casal? É importante a orientação do ginecologista, do obstetra, orientar a paciente quais os tipos de parto e qual aquele se adequa melhor a ela. Existe um medo muito grande sobre dor, sobre duração de trabalho de parto. Se a paciente for conscientizada no transcorrer da gestação e souber mais ou menos como é que seria a evolução adequada, ela vai conseguir ter mais segurança em escolher. O que hoje é mais preconizado seria a escolha pelo parto normal, mas mesmo assim não são todas que optam por esse tipo de parto, né? É importante também a gente colocar que a escolha da paciente tem que ser levada em conta, ou seja, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de patologia, se a escolha dela for cesariana, por mais que você converse com ela, se for a vontade dela, eu acho que tem que ser priorizada a vontade da paciente. Isso vai influenciar até na hora do parto mesmo, então ela está mais tranquila ou não. Isso, porque né? Quando a gente fala em parto, é importante, a paciente ela tem que colaborar uma equipe, né? Então a paciente tem que colaborar, fazer a força na hora certa, saber respiração, tudo isso ela tem que estar apta a participar desse processo de parturição. Entendi. E isso influencia no retorno ao trabalho? Um tipo de parto diferente do outro? Um vai garantir que a mulher volte mais rápido ao trabalho? Então, na verdade, é importante a gente colocar.
Atividade física, por exemplo, 42 dias, passou o período de 6 semanas a quarentena, já estaria apta a fazer, por exemplo, atividade física ou, eventualmente, uma atividade laboral. Mas, pela legislação, a grávida não deve trabalhar nos 60 dias após o parto, né? Então, ou seja, apesar de ela estar apta a trabalhar com 42 dias, independente da via de parto, pela legislação ela não pode voltar no período antes de 60 dias. Tá, por questão de segurança, né? Segurança. É bom a gente esclarecer essas dúvidas assim, com um profissional, porque ó, eu tenho várias amigas que estão gestantes ao mesmo tempo, eu estou cercada de gestantes. E sempre vejo muita gente dando pitacos, né? Aquela coisa tipo, olha, cuidado, não pode fazer isso, não, você não pode fazer aquilo, não, toma isso. Como se a gravidez fosse uma doença, mas eu digo, não, a gravidez é um sinal de saúde. Claro, com certeza, saúde reprodutiva, né? Com certeza, com certeza. Normalmente é um paciente jovem, né, e saudável para poder engravidar, né? Claro, tem algumas coisas que ela tem que se restringir para não ter, digamos, uma complicação, uma dor óssea, articular, mas de modo geral a gestante pode tudo, né? E esses pitacos, com certeza, atrapalham bastante a parte emocional, né? Bastante, bastante. A paciente tem essa sensibilidade aumentada, ela tem essa mudança de humor, né? Essa labilidade no humor, então uma hora ela está triste, uma hora ela está alegre, ela fica nervosa a qualquer momento, então a gente tem que saber trabalhar isso e realmente essa influência de fora, esses pitacos, como você comentou, podem atrapalhar, interferir negativamente. Então, ó, na dúvida, procure o seu médico, ginecologista, obstetra, esse aqui eu confio e indico de olhos fechados. E doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença, por esclarecer nossas dúvidas. Eu agradeço o convite, sempre às ordens. E vocês continuam com Atitude Negócios.